Olá, bem-vindos à aula sobre a curva de Gauss. A curva de Gauss é uma distribuição de probabilidades crucial no campo da probabilidade e da estatística. Vamos ver quais são os seus segredos e de que forma ela nos pode ser útil. Ora, nós já trabalhámos até aqui com variáveis aleatórias, mas todas elas eram discretas e finitas. Por exemplo, o número de um dado podia ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Não podia ser, por exemplo, 3,5. Nós sabemos que uma variável aleatória que tomasse o valor que pudesse sair num dado não podia ter um valor, era sempre um valor inteiro, não podia ter um valor decimal. Mas também existem variáveis aleatórias contínuas, e é, por exemplo, a altura de uma população, o nível de álcool no sangue de um condutor, ou então o número de horas de sono de uma pessoa, não é? Estas são grandezas que são contínuas, portanto nós não podemos parti-las em pedaços inteiros. Como é que eu trabalho com este tipo de variáveis aleatórias? Imaginemos que eu tinha numa escola as alturas de todos os rapazes dessa escola, ok? E então eu apercebia-me de que, do registro de dados que tinha feito, todas as alturas estavam entre 1,56 m e 2 metros. Ok? Portanto, o que é que eu podia fazer? Eu podia registar os dados naquilo que se chama um histograma. E um histograma, o que faz é dividir a nossa variável aleatória em classes. Posso criar classes para agrupar os meus dados. E punha, por exemplo, nesta classe punha as alturas entre 1,5 m e 1,60 m. E depois entre este assim e este fazia uma classe para 1,70 m. E sempre assim até ter o meu intervalo todo coberto. Aqui não está, não é bem, o espaço não é exatamente o mesmo, mas num histograma a sério que vocês tenham que desenhar, estes espaços são sempre iguais, ok? Portanto, aqui os meus 2 metros para concluir. E aqui a altura das barras, a altura ia ser proporcional ao número de pessoas que estavam entre estas alturas. Portanto, se eu tiver, por exemplo, dois rapazes com alturas entre 1,5 m e 1,60 m, tenho uma barra mais ou menos deste tamanho. E depois registavam o número de pessoas que tinham altura entre 1,60 m e 1,70 m, e talvez houvesse mais, não é? Uma altura mais comum. Entre 1,70 m e 1,80 m, eu, por exemplo, podia atingir o pico, não é? Tinha aqui muitas pessoas com 1,70 m e 1,80 m, e depois a altura começa a aumentar e já não há tantas pessoas assim, não é? E então ficamos com outras barras que representam o número de pessoas, que aqui seria mais reduzido, por exemplo. Apenas um exemplo. E imaginemos que eu queria mais informação, não queria classes tão grandes, queria saber quantas pessoas é que estavam, por exemplo, entre 1,50 m e 1,55 m. Não fazia mal, eu podia criar quantas classes eu quisesse, ok? Este risco fica um bocadinho torto, mas podia criar ainda mais classes do que aquelas que eu já tinha feito e construir o meu histograma na mesma, certo? Portanto, ele ia ter mais ou menos a mesma forma, só que desta vez com mais classes, estava mais detalhado e, portanto, ia, ia ter um aspecto deste género. E ninguém me impede de fazer com que o número de classes vá para infinito. Mas se o número de classes vai para infinito, então estas barras que eu tenho aqui vão ficar cada vez mais fininhas. E se ficarem infinitamente fininhas, portanto, mesmo quase como se fossem linhas, eu vou deixar de ter classes destas, não é? Deixar de ter coisas com grossura para passar a ter uma distribuição. Ok? É como se aqui as classes fossem muito fininhas e então tudo o que eu conseguia registar eram pontos. Certo? E esta distribuição que nós temos aqui, nós chamamos a curva de Gauss. Portanto, isto é um histograma, entre aspas, não é? Não é bem um histograma, já é uma distribuição, mas podemos dizer que é um histograma onde as classes são muito fininhas. Portanto, a largura das classes tendeu para zero. E, portanto, ficamos aqui com uma curva de Gauss, que é a curva característica de uma distribuição de probabilidades chamada a distribuição normal. Bom, e esta distribuição, esta curva aqui, que nós estamos a ver, tem algumas características. Além de ser chamada curva de Gauss, também é chamada uma gaussiana, portanto, do nome, não é? Por aqui, para nós sabermos, é uma gaussiana. E esta curva tem várias características. Nós podemos ver, por exemplo,
que ela tem uma forma de sino, certo? Faz-nos lembrar um sino. E se nós vimos outras distribuições, outras curvas de Gauss, nós vamos ver que todas elas têm uma forma de sino também. Eu posso desenhar aqui uma distribuição, uma curva de Gauss genérica, não é? Vai ser uma coisa deste género assim. Ok? Mas eu posso ter mais, posso ter algo com este aspecto assim, por exemplo. Mais picado, ok? E ela terá sempre aproximadamente uma, um, uma aparente forma de sino. Por exemplo, assim mais distribuída, certo? Então, temos vários exemplos. E além disto, ela também é caracterizada pelo valor médio e pelo desvio padrão. Ora, então vamos lá ver o que é isto. Se eu representar por μ o valor médio e por um sigma o desvio padrão, o que é que eu posso dizer? É que o valor médio é o ponto onde está centrada a nossa curva, a nossa gaussiana. Se nós esperarmos aqui neste eixo de simetria, certo? Ela é igual tanto para um lado como para o outro. E vamos ver que este valor será sempre o valor médio. Portanto, isto é o eixo de x, não é? É em x igual ao valor médio que temos o centro da curva. O desvio padrão é outra característica da curva de Gauss. Ora, quanto maior o nosso desvio padrão, mais aberta vai ser a nossa curva. Portanto, olhando aqui para estas duas curvas em baixo, nós vamos ver que esta curva de Gauss da esquerda terá um desvio padrão menor do que a curva de Gauss da direita. Conhecendo já as principais características desta distribuição, então dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição normal de parâmetros μ e sigma. Ora, nós sabemos também que se a variável aleatória tomar valores entre o valor médio da distribuição menos o desvio padrão e o valor médio da distribuição mais o desvio padrão, portanto, o desvio padrão sigma 1 é o desvio padrão desta distribuição, e aqui temos o valor médio, então a probabilidade da variável aleatória se encontrar entre estes valores é exatamente 68,3%. Exatamente não, é uma aproximação. Mas é uma boa aproximação, é 68,3%. E isto acontece para qualquer uma das distribuições. Portanto, não interessa o valor do valor médio nem do desvio padrão, porque a probabilidade da minha variável aleatória estar entre o valor médio menos o desvio padrão e entre o valor médio mais o desvio padrão será sempre 0,683. Portanto, este é o valor desta área aqui e desta área aqui também. Há que ter em conta, obviamente, que se nós cobríssemos toda a área que está por baixo do gráfico, a área seria igual a 1, não é? A área total é igual a 1, porque lá está, é toda a probabilidade do espaço de resultados. E, obviamente, se aplicarmos o mesmo raciocínio e estendermos este intervalo, se tornarmos este intervalo maior, então a probabilidade também vai ser maior. Se eu, para qualquer curva de Gauss, tiver um valor da minha variável aleatória que esteja, por exemplo, entre o desvio padrão menos 2 sigma e o desvio padrão mais 2 sigma, então eu sei que a probabilidade deste valor acontecer, de eu encontrar este valor, será igual a 95,4%. Aproximadamente. Isto são tudo aproximações, não são valores exatos, mas é por aqui. E se eu continuar a estender o meu intervalo, então vai bater aquilo que eu disse, não é? Aqui da área total. Portanto, mais área vai ser ocupada. Se eu, por exemplo, tiver um valor da variável aleatória entre o valor médio e menos 3 sigma e o valor médio mais 3 sigma, portanto 3 vezes o desvio padrão, então aqui a probabilidade ainda vai ser maior, vai ser quase 1,
vai ser o 99,7%, aproximadamente, obviamente. E, portanto, se eu estender tudo de menos infinito até mais infinito, e a minha probabilidade vai ser 1. Vamos agora voltar ao exemplo da altura dos rapazes na escola para aplicar algum dos conhecimentos que já aprendemos. Ora, vamos então desenhar a curva de Gauss correspondente à distribuição das alturas dos rapazes. Ok? Vamos ter aqui uma coisa em forma de sino, como nós já sabemos, certo? E, ao estudar os nossos dados, nós percebemos que esta era uma distribuição normal com um valor médio de 170 e um desvio padrão de 10. Portanto, 170 cm e aqui um desvio padrão de 10 cm. E agora, nós sabemos que se o valor médio é 170 cm, então, se andarmos para trás uma vez o valor do desvio padrão, portanto, aqui 170 menos 10, que é o valor do desvio padrão, 160, e aqui 180, ok? Vamos saber que 68, pintando aqui com outra cor, 68,3% dos rapazes desta escola, aproximadamente, têm altura entre 1,60 m e 1,80 m. O que é que isto quer dizer? Portanto, esta área corresponde a 68,3% da probabilidade e significa que se na escola existissem 1000 alunos, então havia 683 que iam ter a altura entre 1,60 m e 1,80 m. Certo? Ora, agora não precisamos nos prender exatamente ao valor do desvio padrão, ok? Nós podemos calcular qualquer probabilidade, não precisamos ficar presos a estes valores. Por exemplo, se eu quisesse saber qual era a probabilidade de um rapaz ter uma altura entre o 1,80 m, não é? E os 2 metros, então podia fazer uma coisa simples. Era, utilizando novamente a mesma curva de Gauss, não é? Uma distribuição de valor médio de 170 cm e 10 cm quadrados de desvio padrão. Então, aquilo que eu queria era calcular a probabilidade entre os 180 cm, certo? E os 2 metros, ou os 200 cm. E então, calculando a área entre estes dois extremos, portanto este intervalo aqui, esta área toda aqui, ia-me dar a probabilidade de ter um rapaz com altura entre 1,80 m e os 2 metros. Esta probabilidade aqui, esta área, pode ser calculada com a ajuda da calculadora. Portanto, como vimos, basta-me fixar dois extremos quaisquer e, calculando a área que está por baixo do gráfico entre esses dois extremos, dá-me a probabilidade que eu quero. A curva de Gauss ainda é útil para uma outra coisa. Imaginemos que temos aqui outra curva de Gauss, pode ser a anterior ou não, tanto faz. Temos aqui o seu valor médio que nós não sabemos e temos aqui ainda outros dois valores, um parâmetro A, por exemplo, um valor A e um valor B, aqui mais distante do valor médio, ok? Temos aqui esta área toda pintada, assim como esta aqui também. E isto é-nos útil para comparar probabilidades. Nós, ainda que não saibamos qual é a área por debaixo desta parte do gráfico aqui, nem desta aqui, nós podemos dizer com toda a certeza que a probabilidade da variável aleatória x ser inferior a A é inferior a 50%. Porque nós sabemos que aqui não está pintado metade do gráfico, ok? Para ser 50% tinha que ter pelo menos metade desta área pintada. E claramente isto não é metade da área do gráfico. Assim como B, também podemos dizer que a probabilidade de x ser superior a B, portanto de x estar para aqui, é inferior a 50% também. E podemos também observar que como a área verde é claramente menor do que a área amarelo, então é correto pegarmos nestas duas probabilidades e fazermos uma comparação. Dizermos que a probabilidade de x ser inferior a A é superior à probabilidade de x ser superior a B. E, portanto, há todo um conjunto de conclusões que nós podemos tirar apenas com esta curva, com esta distribuição.